E aí, pessoal, beleza? Vamos dar início aí a mais uma aula, né? Aula de número 47, né, Décio? Justamente, estaremos falando agora da mecânica quântica. De vez em quando a gente fica falando alguma coisa, né? Aguçando a curiosidade de vocês, né? E agora vamos falar sobre mecânica quântica, então. Isso, dando continuidade, parte 2, vamos lá? Então aí, continuando como sempre, né? Parte 2. Opa, voltando aqui. Pronto. Parte 2 de mecânica quântica. Agora falando aí sim, ó, dualidade onda-partícula. Dizer, o que é certo, o que é errado. Nós vamos ver que às vezes dois podem estar certos, né? Duas teorias distintas podem estar certas falando da mesma coisa. Do que a luz é feita e seus mistérios, que são muitos. Microscópios eletrônicos são microscópios muito valiosos, que traz para vocês essa nanotecnologia, né? Princípios da incerteza, biografia de Heisenberg, partícula criada em reação nuclear no Sol, neutrinos, que passa todos os dias bilhões aí pela gente, né? Atravessa a Terra tranquilamente. E nanotecnologia foi o que eu falei em relação aos microscópios eletrônicos. Habilidade de conhecer a importância da mecânica quântica e sua evolução. E 2, compreender que a nanotecnologia não representa apenas uma miniaturização dos bens produzidos pelo ser humano, mas a possibilidade de fabricar produtos com, tipo, átomos disponíveis na natureza. Então isso aí já evoluiu muito, na realidade, todos os dias, né? E aqui, iniciando falando um pouquinho da dualidade onda-partícula. Aí vem a pergunta, né, pessoal? Pergunta bem simples. Existe o átomo. O átomo tem um elétron, tem um próton e tem um nêutron. O próton e o nêutron, massivo, né? 2.000 vezes maior que o elétron, né? Se eu não me engano, em massa, né? Justamente. Quantidade de massa. Então, o elétron praticamente não... O tamanho também, né? É enorme, né? Isso. E praticamente não tem massa o elétron. É uma nuvem eletrônica. Mas existem fenômenos que vai ser explicado quando eu considerar ele uma partícula. O que seria isso? Quando ele tem ali, por exemplo, ele tem uma trajetória retilínea, né? Você pode considerar uma partícula ou pacotes de energia, né? O quanto de energia, ou também você quantizar, né? Dizer ali que é uma onda, ele vai se mover e ter fenômenos ondulatórios. Então vocês dizem, mas qual é a certa? Depende do que você vai estudando. Desse. Justamente, pode se comportar como onda e pode se comportar como partícula, depende do que você está estudando. A parte disso é o trabalho de Einstein sobre o fotoelétrico. Né? Isso. Aí se comporta como partícula. Justamente. Só que aí tem a interferência, né? Aí vai dizer aquelas franjas que nós falamos já aqui, né? Franja escura, franja clara, como que aquilo ali acontece? Aí tem que ser onda. Justamente. Vamos lá, continuando? Então, a teoria do efeito fotoelétrico de Albert Einstein, presente aí agora muito, né? Com as células fotovoltaicas, né? As placas, né? Solares, é uma forte evidência a favor da ideia particular, né, de luz. A ideia é que a luz é uma partícula, ou dos fótons, partículas energéticas aí, né, que vai trabalhar exatamente nessa questão do fotoelétrico. Esse fenômeno nos mostra que a luz de frequência F, quando interage com a matéria, o faz como se fosse constituída por partículas com energia E igual a H vezes F, né? Uma constante H vezes F de frequência. Constante de Planck, né? E Isso. a frequência. Tem um H e tem um H cortado. Aqui a gente vai falar do H, né? Mas, justamente. Entretanto, a difração e a interferência só podem ser explicadas considerando a luz como uma onda. Então, olha aí, ó. Efeito fotoelétrico e também difração e interferência, que aí é onda, né? Bom, afinal, a luz é onda ou é partícula? Se por um lado, somente o modelo de fótons explica adequadamente o efeito fotoelétrico, por outro, somente o modelo ondulatório explica a difração e a interferência da luz, né? Então nós temos duas coisas para explicar quando ela for onda ou partícula. Qual modelo é correto? Na verdade, a luz tem uma natureza dual.
isto é, exibe características ora de onda, ora de partícula. O enunciado a seguir exprime o princípio da complementaridade de Bohr. No nível quântico, ambos os aspectos, o corpuscular e o ondulatório, são necessários para uma descrição completa do sistema estudado. Como nós falamos lá no eletromagnetismo, né, Mac? Isso. A gente sabe que a onda eletromagnética tem o campo elétrico e o campo magnético. Isso. Só que você pode estudar eles separados, mas os dois juntos é que realmente te dá a dimensão exata do que é uma onda eletromagnética. Pessoal, pode existir magnetismo sem eletricidade? Pode, você tem um ímã. Justamente. Pode ter só eletricidade? Pode, uma partícula carregada sem estar em movimento e nem interagindo. E se ela não está em movimento, ela não vai criar um campo magnético, então ela vai ter só eletricidade. Mas a partir do momento que você começa a mover, ter um campo magnético uniforme, passar uma partícula por ali, aí você vai relacionar e vai ter o eletromagnetismo. Não tem como um existir sem o outro quando é em uma situação, né? Por exemplo, de movimento de uma partícula. Vai ter interação, a força magnética. Exatamente. Então, cada situação vai ser explicada por uma teoria. As duas estão corretas e se complementam, né? Por isso que é complementaridade de Bohr. Exatamente. Né? Princípio de complementar. Então vamos lá. Continuando aí, nós vamos ter o quê? Entretanto, apenas um desses aspectos é relevado numa experiência isolada. Por quê? Depende do que eu estou estudando. O tipo de experiência realizada que determina qual aspecto prevalece. Se eu quero fazer aquele experimento de franjas, né? Então, pessoal, dá uma olhada. O que acontece? Se eu quero fazer aquele experimento lá das franjas claras e escuras, eu não vou considerar ali a luz como uma partícula. Justamente, que interessa a interferência, né? Exatamente. A interferência que é onda. Se você fizer numa cuba com água, colocar as fendas, você vai ver que aquele mesmo comportamento vai ser idêntico ao da luz. Idêntico. E a difração, que é dar a volta num obstáculo, digamos assim. Numa fenda, ela vai e espalha de novo, né? E aí acontece a interferência. Exatamente, igual o som, né? Ele chega numa parede, ele dá a volta ali naquela parede, chega até o outro local. Então, aí você explica, certo? Então, vamos voltar lá? Continuando. Um feixe de luz... Vindo, né? Vindo de um canhão laser, propaga-se no laboratório. Deve ser considerado onda ou um feixe de partícula. Olha só, um feixe de luz vindo de um canhão laser, propagando-se no laboratório, deve ser considerado onda ou um feixe de partículas. Essa pergunta só tem resposta se, de alguma forma, interagirmos com o feixe. Então, com o feixe de partícula, né? Então, o que acontece? Você vai observar se você quer uma interação, por exemplo, para desviar a luz, se você quer uma interação, por exemplo, se está ali concentrado, pode ser várias partículas, né? Ele não vai abrir o leque, né? Então, beleza. Aqui você observa, tem dois casos, aqui lógico, né? Está mostrando como funciona a lanterna, só que aí tem que emitir certa frequência, né? Se o interceptarmos com uma grade de difração, o feixe difratará. Então, olha só, o que acontece? Ele abrindo ali, né? Então, esse aí é onda. No entanto, apresentado o comportamento de onda. Beleza, mas olha aqui o que acontece, ó, exatamente lá no experimento lá que Albert Einstein ele observou. Ele está olhando ali que tem elétrons pulando. Lembrando que não é qualquer placa de qualquer material. Não. Tem que ser um material fotoemissor. Qualquer placa eu faço a nossa placa de solar? Aqui. Não. Tem que ser materiais fotoemissor. No caso, o silício é muito bom. Então, no caso, né, se interceptar com essa placa fotoemissor de silício, fotoelétrons serão emitidos, está aqui ele saindo, ó, da placa, apresentando comportamento corpuscular, porque ele vai se energizar com esse feixe e vai conseguir saltar, né? Vai conseguir se livrar. Só que o primeiro caso é uma grade de difração e outro uma placa metálica. Então aí eu tenho dois comportamentos, de partículas sendo emitidas e de ondas sendo
difratado. E se não for um material, por exemplo, fotoemissor, ela vai também, como onda, vai refletir, né? Isso. Vai bater e refletir. Não vai liberar fotos elétricas ali, entendeu? Então, refração, reflexão também são comportamento de ondas, né? Sim. Não de partículas, né? Exatamente. Então, vamos lá, continuando. Vamos? Então, aqui, nenhum modelo deve ser considerado isoladamente para descrever as propriedades da luz. Uma descrição completa e correta do comportamento da luz só é válida quando ambos os modelos são combinados de maneira complementar. Se a natureza dual da luz é por si só um conceito difícil de aceitar, mas intrigante ainda é o fato de também a matéria apresentar natureza dual. Então aí é uma pergunta simples. O pessoal dá uma olhada. Aí você pensa, falamos de um elétron, né? E o professor Décio? O professor Meg? O Vitor aí que está interpretando. Será que ele tem a capacidade? Tem não. Ele não é capacidade, né? Será que dual, né? Será que ele tem essa propriedade de onda e de partícula? Tem, né? Que a gente é constituído de átomos. Agora e aí? Será que ele apresenta comportamento ondulatório? Será que uma pessoa, sei lá, qualquer coisa que você imaginar material aí tem esse comportamento? Aí é uma pergunta. Tem ou não tem? Vamos lá, né? Vamos tentar explicar para eles. Vamos lá, para frente, vamos lá. Continuando. Já vamos saber se tem e como é, né, esse comportamento. Em 1924, em sua tese de doutorado, o físico francês Louis de Broglie, é de Broglie mesmo, viu, pessoal? Isso. Estendeu o conceito de dualidade onda-partícula dos quanta de luz de Einstein, os fótons, que Einstein só trabalhou a questão do sistema fotoelétrico. Isso. As partículas de matéria, que são elétrons e prótons, etc. E todas as pessoas, os materiais são feitos praticamente de elétrons e prótons. Né? Tudo é feito de átomo, independente do que seja. Tem um pouquinho mais de próton, de nêutron, mas é átomo. Independente disso, né? Se prótons apresentam características de ondas e de partículas, isso aí é escrito por de Broglie, viu? Se elétrons são partículas, mas também apresentam características ondulatórias, talvez todas as formas de matéria, talvez, olha bem, tenham características duais, de onda e partícula. Então ele está falando, né? Se um apresenta e outro, aí você... No nível quântico a gente sabe que sim, né? Então o que acontece? Eu acho que, vamos dizer, o pensamento lógico dele, né? Se o elétron apresenta, você é constituído de átomos, e o elétron está presente no átomo. Justamente. E se você é constituído de átomo, logo você deveria apresentar também essa dualidade. Também. Mas aí, como nós falamos na física quântica, né, a física contemporânea e outros, física da matéria condensada e vários outros conhecimentos que tem na física, nem tudo é o que parece. Justamente. São coisas mirabolantes e misteriosas mesmo que acontecem. São explicações até difíceis de aceitar, né? De tão diferente que é. Mas vamos lá, continuando. Então, a ideia dele é que seja, né? Então, tem que apresentar, né? Nós deveríamos apresentar como matéria portadores de átomos, né? Partindo dessa ideia, de Broglie sugeriu que partículas materiais também apresentariam propriedades ondulatórias e, consequentemente, um comprimento de onda característico. Determinado comprimento de onda de Broglie. É os dois D que está correto, viu, pessoal? De Broglie é o nome que a gente fala e o D é dele, né? É de Broglie. Se de Einstein, não ficou Heisenberg. Não ficou só Broglie, né? Ficou de Broglie, né? De Broglie. Que é o lambda B, comprimento de onda, lambda, né? Associado a partículas, sendo dado pelo seguinte. Esse lambda B, que é o de Broglie, é igual à constante de Planck dividido pela quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento. Quantidade de movimento, desculpa. MV. Massa por velocidade. Quantidade de movimento. E, no caso aqui está explicando o nome massa dele, e velocidade. Louis Victor, né? Duque de Broglie. Né? Olha o Vitor aparecendo. Xará do nosso grande Vitor. Foi o criador do princípio da dualidade onda-partícula. Então, o que acontece? Aqui ele mostra, ó, mesmo sendo massivo,
ele está dentro aí de para poder... Está relacionado com a velocidade. Isso, né? que é o comprimento de onda. Aí você pensa, como assim? Pessoal, nós vimos que quando o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui, né? Porque eu vou ter uma onda bem espaçada. Se esse comprimento de onda é muito pequeno, ela tem uma frequência muito alta, certo? Então aí nós vamos ver qual é o comprimento de onda e a frequência, né? Justamente. Que aí está relacionado, principalmente com o comprimento de onda, certo? Então vamos lá. Então a ideia dele é isso, né? Que existe essa questão do corpo material, ele apresentar também características ondulatórias. Do que a luz é feita e seus mistérios, né? Em 2015, que foi seu ano internacional, o ano da luz, né? A luz, embora presente em inúmeras tecnologias do cotidiano, continua sendo fonte de mistérios e objetos de pesquisa. Com certeza, né? Televisão, celular, tudo que você... É bem computador... recente, né? 2015, né? Isso. No século XVII, discutia se a luz era onda ou partícula. Em 1905, Einstein esclareceu que poderia ser os dois e a usou como base para a teoria da relatividade. Aqui só lembrando, né, gente? A teoria da relatividade, por quê? Dá uma olhadinha aqui. Toda vez que fala teoria da relatividade, está relacionando a questão de quê? Está relacionando com a velocidade da luz. Então, a luz não é só onda, é partícula, elétron, ele apresenta, por exemplo, um elétron lá é energia. Você pode pensar, será que ele é uma partícula, mas será que apresenta comportamento ondulatório também? A luz é uma onda eletromagnética, mas será que ela apresenta características de partícula? Então, dá para ir pensando, né? Então, vamos lá, continuando? Então, a teoria da relatividade é exatamente por isso, né? A velocidade da luz que entra os fenômenos relativísticos, né? Bom, microscópios eletrônicos é muito legal porque eu tive o prazer de observar, chegar perto, microscópios absurdamente grandes, assim, comparado aos que a gente é acostumado dos óticos, né? E caríssimos, dependendo aí toda a tecnologia de montagem de nano chip, por exemplo, é feito com esses aqui, os de varredura, os de observação e tudo mais. Em 1931, através dos engenheiros alemães Ernst Ruska e Knol Max, foi construído o primeiro modelo de microscópio eletrônico do mundo, que em sua primeira versão, apesar de conseguir uma ampliação menor, olha só, do que a proporcionada pelos microscópios de luz, né? O primeiro, pensa aí, o primeiro, né? Esse que você observa até no laboratório da escola. Ele é o primeiro, então ele não conseguiu ser melhor que o ocular, né? Beleza. Conseguiu provar não apenas que a utilização de feixes focalizados de elétron era viável, mas que os rumos e o futuro da ciência dependiam desse desenvolvimento. Aí você pensa, pessoal, olha só, aí você fala, eu fiz uma coisa, deu errado. Nesse caso, não deu errado. Ele conseguiu provar que poderia ser feito. Aí você pensa, mas como assim? A imagem, gente, não é formada igual a gente, que recebe luz. Lá a imagem é formada através de um feixe de elétrons. Você joga, tanto é que, por exemplo, uma matéria orgânica você não vai conseguir observar. Aí você tem que fazer o quê? Jogar nanopartículas de ouro naquele objeto, pode ser uma mosca. Você quer ver ali uma estrutura muito pequena dela, você tem que banhar ela de nanopartículas de ouro para que o elétron bata e volta. E esse tipo, ele vai desgastando a estrutura ali. Também tem o de varredura, que ele vai fazer cortes para poder fazer um mapeamento, por exemplo, até de chip. Tem uma tecnologia que dizem que o cara pega, eu fiz um chip, eu não quero que ninguém vá piratear a minha tecnologia. O que eles fazem? Eles criam caminhos que vão para o nada. Para o nada, simplesmente. Então ele vai lá no de varredura, começa, eu peguei esse chip, parece o meu. Aí o cara ele vai pagar, o cara vai lá, vai fazer toda a varredura, ele vai ver que tem o mesmo caminho que não serve para nada. Então o cara copiou o chip dele. Então é muito delicado, esse de varredura ele faz corte mesmo, ele vai cortando o chip e depois o outro vai fazendo observação, dá para fazer nanodesenho,
O que é legal ouvir lá do símbolo do CBPF, né? Centro de Pesquisa Civil, a gente vai até falar em outra aula sobre Os esse chips são centro. muito pequenos hoje em dia, cada dia menor, né? E aquilo que a gente vê ainda é grande, que a tecnologia dentro dele é muito, muito, muito menor. Mas o interessante é a forma. São elétrons retroprojetados e retroespalhados. Tem os que voltam direcionado e tem os que espalham. E os dois formam a imagem. Justamente. E é muito... Gente, é algo assim só você observando para ver como é legal. Só vendo para ver? Isso, só vendo. Vamos lá, continuando. Então aí o que acontece? Todos os modelos de microscópios eletrônicos que se sucederam e são amplamente utilizados atualmente derivam diretamente desse modelo inicial de 1931, criado por Max e Ruska, sendo eles MET, que são 3 tipos, né? Microscópio eletrônico de transmissão. Os microscópios de transmissão são capazes de produzir imagens por meio da gravação dos feixes de elétron após esse ter passado por uma fina fatia de amostra. Quando fala fina, é fina mesmo. Os microscópios eletrônicos de transmissão são capazes de produzir as maiores ampliações entre todos os modelos de microscópios eletrônicos. Ele é um tipo. E tem o MEV, né, que é de varredura. Seu funcionamento se dá de forma contrária aos METs, uma vez que os MEVs produzem imagens por meio da coleta de elétrons secundários ou inelasticamente espalhados que saltam para fora da superfície de uma amostra. Assim, os dados eletrônicos são digitalizados com o intuito de produzir imagens da superfície com considerável profundidade de campo. Então, o que acontece? Pessoal, olha só, se eu jogo um elétron, um feixe de elétrons, eles voltam, o MEV faz o quê? Ele cria uma imagem. O MET de transmissão. O MEV, que é de varredura, ele manda aqueles elétrons, os elétrons da estrutura que saltam. Então, ele vai gastando, ele vai cortando aquele objeto, fazendo varredura. Ah, eu quero saber a estrutura. Então, você tem que cortar. Então, os secundários é o quê? Que sai daquele objeto e salta. E ele pega esses elétrons e monta a imagem. Então, de varredura é como se fosse um de corte mesmo. E se torna muito aí eficiente, Com certeza, para estudos, né? Da estrutura, nanoestruturas, né? Agora vamos ver o outro. Falta um, bora lá? Temos um terceiro aí. Tem. O terceiro é o quê? É o MER, né? Microscópio eletrônico de reflexão. Em termos de estrutura, os MER, microscópios de reflexão, operam de modo bastante similar ao microscópio eletrônico de varredura, bem parecido. E o último junção, né, do transmissão com varredura. Né? Isso, esse último aqui, ele tem as duas capacidades. Microscópio eletrônico de transmissão e varredura são muito adequados para técnicas de mapeamento, olha só, de análise, como, por exemplo, a microscopia de campo escuro anular e espectroscopia de perda de energia eletrônica. Então, aqui já é misturando 2. Então, não é que existe um quarto. Esse aqui é a junção de 2, que é diferente. Bom, então, aqui só voltando, aqui, ó, olha a estrutura. Esse aqui ainda é pequeno, comparado ao que eu vi. Por quê? Eles são tão delicados que eles têm que ser projetados separados da estrutura de onde eles estão. Porque até o balançar, que é pouco de uma estrutura de um prédio, já vai afetar os resultados, porque a gente está falando de São muito sensíveis, né? Muito. Então, assim, dependendo... E o mais interessante, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Quem tiver interesse nessa área de pesquisa, eu quero trabalhar. No dia que eu visitei o CBPF, lógico, né? Fui visitar, fazer um curso, eu fiz esse de microscopia de conhecer, tá? Não é de mexer, não. Estou longe. O microscópio lá, um deles, eu não lembro qual é, se era o MET, era o MEV, o MER, qual era. Ele estava sem operador, porque não tinha ninguém capacitado para mexer com aquele microscópio. Ou poderia ter em outro local, só que também tem essa questão de indicação, saber quem vai trabalhar, porque é um centro de pesquisa. Você lá tem as cabeças mais top da ciência, os caras vão para lá, porque lá eles vão produzir, né? Então, tinha um lá que não tinha ninguém para operar ele. Aí, imagina uma pessoa
faz aí um mestrado, um doutorado voltado para microscopia eletrônica, ele vai ter emprego praticamente garantido. Mas aí é, como a gente fala, né? Pesado. O negócio é estudar, trabalhar muito, né? Estudar 25 estudar horas. Aqui só. Então, bora lá, continuando. Nesse período que eu fui visitar, realmente não tinha operador para esse, no caso, né? Agora, com certeza, faz muito tempo já tem. Princípio da incerteza, aí com dessa, ele não está muito certo. Tem certeza comigo? Não tem certeza, é com ele. O princípio da incerteza. O termo é utilizado para designar o estado de um elétron. O nome adequado, uma vez que é impossível saber a posição exata que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo. Então, naquele momento, onde ele vai estar? Saber exatamente, né? Este princípio foi criado por Werner Heisenberg em 1927 e transformou-se no enunciado da mecânica quântica. A mecânica quântica surgiu da necessidade de explicar melhor a estrutura atômica. Então, por volta de 1900, já tinha essa intenção de explicar melhor essa questão atômica, os modelos já não estavam servindo, né? Já que as teorias existentes tornavam-se um tanto quanto ultrapassadas, que os modelos já não serviam mais. A nova teoria baseava-se em um modelo de átomo mais complexo e matemático, e declarava que a matéria possuía propriedade associada com ondas. Então já estava trabalhando a dualidade da questão da matéria também, né, além da luz. Então aí precisou de um modelo atômico diferente. De acordo com o antigo modelo atômico proposto por Bohr, que era o último modelo que a gente estuda na física clássica e até na química, né? Seria possível saber a posição exata de um elétron. Então, ele está ali, está no nível tal, tem até os níveis, subníveis. O modelo de mecânica quântica trabalha com a probabilidade de onde se encontra esse átomo. É possível que esteja ali. E, para isso, usa os orbitais, que são as nuvens de elétrons. Os orbitais em química vocês estudam todos eles, né? Sim. São níveis de energia, né? Os orbitais são volume do espaço, onde provavelmente haja o elétron. Daí o termo, o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Provavelmente esteja ali. E também, espaço. Considerando, quando a gente fala isso, é uma das características, né? Porque existem várias. O elétron ainda tem muito estudo sobre ele, sobre questão de spin, sobre isso, é muita coisa. Imagina, ele é muito pequeno, ele orbita um átomo e a velocidade que ele tem. Então é quase impossível. Mais de 120 anos aí, nós ainda estamos pedalando nessa questão do novo modelo atômico, né? Isso, vamos lá, continuando. Em 1900 para 2022, né? Por isso que é incerteza, esse princípio da incerteza. Já comentamos aí, né? Sim. No mundo das partículas subatômicas, dentro do átomo, né? Nós temos neutrinos, pósitrons e assim vai. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Os valores instantâneos de certos pares de grandeza física, denominadas variáveis conjugadas, não podem ser conhecidas simultaneamente com precisão ilimitada. Então, é uma precisão, mas tem um certo ou vai limite. Saber um e o outro vai ter incerteza, ou vai ter um pouco mais de certeza e não dá para saber dos dois, né? Para você ter uma posição aí, né, onde ele está. Que Heisenberg demonstrou que as variáveis conjugadas posição e velocidade linear, que está falando, né, de conjugado, o que é, né? Então, é duas, posição e velocidade linear de uma partícula de massa m tem seus valores estimados em dado instante, com incertezas mínimas, que obedecem à seguinte relação. Então, aí, ΔX e ΔVX, né, que são variáveis, né? Como falou, variáveis, então tem duas variáveis, é aproximadamente H sobre 2m. Então, ele está falando, quais são essas duas variáveis? Posição e velocidade linear, né? Bom, a biografia de Heisenberg, eu, professor, gosto dessa, falar um pouquinho de história, mas hoje eu vou mudar. Heisenberg, físico alemão, que formulou o princípio da incerteza em 1927, ou indeterminação, que leva seu nome, uma contribuição decisiva para o desenvolvimento da mecânica quântica, uma teoria que se tornaria uma das principais revoluções científicas do século XX.
O desenvolvimento da chamada mecânica quântica matricial lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1932. E acredite, isso aí evoluiu muito mesmo. Esse é um dos maiores matemáticos, né, na área da física quântica, né? Podemos dizer assim. A física quântica matricial aí gente, tem que ser bom. Tem um aluno, às vezes o aluno pergunta assim, professor, para que eu vou usar números complexos? Vamos dizer assim, o professor Décio, ele é formado em engenharia elétrica e física, né? A minha eu fiz junto, né? Perdi alguma coisa, mas fiz junto, matemática e física, mas sou concursado em física. Gente, aí o cara pensa, para que serve números complexos? Probabilidade estatística. Probabilidade de acontecer. Na mecânica quântica, você só trabalha com probabilidade estatística e números complexos. Justamente. Pensa numa situação. Aí ele te dá mais resultados do que a matemática normal. Qual é a raiz de menos 9? Não tem. Beleza. Não tem sem os números complexos. Com números complexos você vai poder ter. Então, aumenta as variáveis. Tanto é que dizem, né? Alguns explicam do jeito, tem computador quântico que ele te dá mais resposta do que no caso o binário, né? Que é 1 e 0. Então, aí é uma evolução. Mas só dizendo para vocês para que serve, tá? Probabilidade estatística e números complexos. Coisa bem e a diferença do engenheiro e do cientista é que o cientista trabalha com as infinitas possibilidades. O engenheiro, dentro daquela margem, tem que selecionar um campo. Ele tem que trabalhar. Ele vai ter Aí ele tem que desprezar os outros e falar, eu quero essa parte. Exatamente. Então, essa é a diferença entre um engenheiro, que é a prática, né, da ciência, e o cientista. O cientista trabalha com todas. Isso. Né? Então, vamos lá, continuando. Vamos lá. Dando continuidade aí. A partícula aí criada em reação nuclear no Sol, os neutrinos. Vamos falar um pouquinho deles, né? Neutrinos... Fala aí? Pode. Neutrinos são partículas neutras, ou seja, sem carga elétrica. Extremamente pequenas e com massa tão insignificante que, após sua descoberta, acreditou-se que não possuía massa. Aí pronto, se não tem carga e não tem massa, o que ele tem? Devido a essas características, os neutrinos dificilmente interagem com a matéria. Isso os torna muito difícil de detectar, tanto é que está passando milhares, bilhões pela gente aqui e nós não percebemos isso. Os neutrinos foram previstos por Wolfgang Pauli, né? Geralmente é Pauli que fala, né? Pois a energia liberada em certas reações era menor do que a que a teoria mostrava. Desculpa, a teoria mostrava que tinha que ter uma quantidade. Cadê esse restinho? Para onde foi? Muito pouco, mas tem que ter, né? Conservação da energia, né? Não pode surgir nem desaparecer. Deveria então haver uma partícula neutra com a energia que faltava sendo liberada durante essas reações. Em 1956, os neutrinos foram finalmente detectados por Frederick Reines. Então, e Clyde, né? Eu acho que é Clyde Le Cowan Jr. Então, emitidos de um reator nuclear. Olha o tamanho disso, já foi usado até em filmes. Esse local é imenso, com um líquido especial, aí ele consegue, através da interação do neutrino com esse líquido, ele consegue brilhar. Aí tem essa detecção, na reportagem que eu assisti um pouquinho sobre isso, é muito grande esse local, né? Esse detector de neutrinos aí. Uma grande fonte de neutrinos próxima de nós é o Sol, onde ocorrem, né, violentas reações nucleares o tempo todo. A partir da comprovação da existência dos neutrinos, muitos cientistas se concentram em pesquisar aquelas que eram provenientes da nossa estrela. Esse interesse se deve ao fato de neutrinos poderem atravessar todo o núcleo solar e chegar até a Terra. Então é lá do núcleo, passa todo o Sol, sai dele e passa pela Terra tranquilamente. Desta forma, o estudo dos neutrinos solares poderia revelar informações sobre o interior do próprio Sol. A pessoa, mas como é que ele sabe o que acontece lá no núcleo do Sol se não dá para ver? Então é através disso, através dos neutrinos. Esse tipo de pesquisa revelou coisas importantes sobre os próprios neutrinos. Ao longo da viagem até a Terra, eles oscilam entre os 3 diferentes tipos de neutrino do elétron, do neutrino do muon e do neutrino do tau. Aí são as partículas que nós ainda vamos comentar um pouquinho sobre elas. Como consequência,
Se essas oscilações fossem verdadeiras, o neutrino possuiria massa, né? Mesmo que insignificante, muito pequeno, mas existiria essa massa dele. Ainda param algumas dúvidas sobre as propriedades dos neutrinos e as investigações sobre esta partícula, né? Essa partícula diminuta pode aumentar nosso conhecimento sobre o Sol e, no caso, não só o Sol, né? As estrelas e o próprio universo, porque cada local tem geralmente uma estrela ali, né? Bom, a nanotecnologia, né? Na verdade, um nanômetro é uma medida como outra qualquer, mas muito pequenininha, né? Assim como você já deve conhecer o centímetro, o metro, o quilômetro, agora está na hora de ser apresentado o nanômetro. Explicar com palavras que é o nanômetro é simples, basta dizer que ele equivale a 1 bilionésimo de metro. Mas isso não explica realmente o que é um nanômetro. Vamos ver umas imagens aqui que mostram, né? Olha aí, ó. Imagina se pudesse aumentar a medida numa mesma proporção. Agora é o contrário, né? Aumentar para poder ver, né? Perceber. Isso. Ele deveria ficar com o tamanho de uma bola de futebol, o nanômetro, em comparação... Isso. Com uma moeda de 1 centavo, né? Ao tamanho de uma bola de futebol, em comparação com uma bola de futebol. Se aumentasse, em compensação, a moeda de 1 centavo seria maior do que a Lua, só para ter uma ideia. Você tem uma moeda de 1 centavo, é bem pequenininha, ela seria maior que a Lua se o nanômetro fosse o tamanho de uma bola de futebol. Isso, o que você pensa? Você pega lá 1 metro, você corta ele 1 bilhão de vezes, você vai ter o nano. Se você pegar um nano, aumentar 1 bilhão de vezes, você vai ter um objeto ali, por exemplo, do tamanho de uma bola, né? De futebol, essa bola é normal. Isso, né? Só que não tá, é um tipo de objeto de tamanho nano, né? Porque se você voltasse um nanômetro para metro, 1 bilhão de vezes, ia ser 1 metro. Só que é um objeto mais ou menos... Tem a percepção de uma vez que você conhece que é uma bola de futebol. Mas objeto... aí com a moeda seria o tamanho da Lua, né? Exatamente. De 1 centavo, que é bem pequenininha. Pega uma moeda, aumentou 1 bilhão de vezes, olha o tamanho que ficou, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, é para você ter certeza o tanto que dá para diminuir. Eu pegar uma bola de futebol, vamos lá, voltar para o slide. Se eu pegar uma bola de futebol e conseguir separar ela 1 bilhão de vezes, né? Aí eu vou ter isso aí. Então, você vê que a relação de um nanômetro e uma moeda de 1,2 centímetro seria o mesmo comparar uma bola de futebol com a Lua, né? Exato. Fazer a comparação para você entender o tamanho que é, e a gente não tem ideia do nanômetro. Vamos lá, então? A nanotecnologia é aplicada em mais de 800 produtos atualmente, né? A tecnologia não foi criada só para ajudar na informática, computadores, videogames, celulares, mas para revolucionar de maneira geral qualquer área onde fosse necessário. Atualmente nós temos aplicação na medicina, na química, física quântica, claro, indústria, protótipos aeroespaciais, refinarias e muitas outras áreas. Até produtos de beleza e outras coisas, né? Na medicina, por exemplo, temos aparelho para diagnosticar determinadas doenças, as quais não podem ser detectadas apenas com base em sintomas e exames comuns. Além disso, a nanotecnologia é muito utilizada para criar remédios. Afinal, trabalhar com componentes químicos de tamanho tão pequeno exige uma tecnologia minúscula. Porque aí você já dizem, né? Alguns estudos, eles tentam fazer, por exemplo, nanopartículas para interagir com células cancerígenas. Aí eles passam ali um campo, né? Para agitar aquelas nanopartículas para aquecer, porque a célula cancerígena, a temperatura que ela morre é abaixo um pouco da célula sadia. Então você tem alguns tratamentos que eles fazem isso para matar as células cancerígenas. Também pensa assim em fazer o quê? Criar nanorobôs. Imagina, você pega uma pílula, sei lá, toma, aí vai nanorobô para dentro do seu organismo ou coloca um nanorobô em algum local que chegou naquela hora, ele aplica um remédio. Você não vai precisar ficar tomando. A ideia, né, que tem, algumas pessoas têm. O que acontece? Ele libera na hora exata a quantidade de medicamento naquela região. Então, isso aí é muita coisa. Só que aí, gente, independente de fé, de crença, que seja, isso aí existe aplicação também de nanômetros ferromagnéticos, né, em tamanho de nanômetro, aplicado principalmente em joelho, por exemplo, tem muito líquido, aí com o magnetismo, que você tem uma máquina, né, que pode fazer vibrar, e aí ele esquentando essa água sai, em vez de se enfiar a seringa, né,
que machuca, que lá Isso, dói. Breno, né? Somente atleta tem muita lesão em joelho, né? Eu sou desse atleta aí. Oh, Então, pessoal, a aula continua. só se for no século passado. Isso. A aula Com certeza. continua, gente. Vamos lá?